Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a gente percebe aqui, amados, que a atitude desse homem, veja bem, ele correu ao encontro de Jesus, se jogou diante do Senhor, se ajoelhou diante dele. Então, era uma situação de necessidade, de desespero que ele estava. Ele sabia que Jesus tinha uma resposta para a sua situação, para a sua angústia. A pergunta que ele fez a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta sincera, né? Às vezes a gente se pega fazendo umas perguntas meio que parecidas, principalmente quando nós estamos numa situação de crise aí, espiritual, emocional. Senhor, será? O que eu tenho que fazer? Será que será que se eu morrer hoje eu vou para o céu? Será que eu não vou? Então são algumas perguntas aí que contêm um grande erro teológico e que muito se tem pregado hoje em dia. Eu já ouvi muitas palavras, pregações em cima desse texto, e elas contêm um grande erro teológico, se a gente analisar o contexto, né, da Bíblia. Por quê? Esse homem, ele estava querendo de Jesus uma resposta, uma orientação do que ele devia fazer para merecer a vida eterna. Então, o que eu preciso fazer para merecer a vida eterna? Ora, a gente sabe que não é uma situação que nos envolve. Você sabe muito bem que você não tem que fazer absolutamente nada para merecer a vida eterna. Por quê? Porque Jesus já fez tudo por nós. Ele já morreu na cruz, pagando os nossos pecados, levando consigo todos os nossos pecados e já pagou o preço. Então não é uma questão de merecimento. Mas vamos continuar, verso 18 e 19. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus estava conversando com um homem incrédulo, não crente, ainda não tinha uma experiência com ele, de salvação. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e a sua mãe. Ou seja, pratica os 10 mandamentos. Vocês lembram que eu falei antes? Jesus não estava falando com um crente. Jesus estava falando com um ímpio, incrédulo, alguém que não o conhecia, alguém que vivia ainda sob a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento. Então, Jesus disse a ele: bem, você quer merecer a vida eterna? Obedece os 10 mandamentos e mais os 200 e pouco que existem aí na lei. Mestre, disse ele, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Bom, primeiro, Jesus mandou ele fazer uma coisa impossível. É impossível alguém praticar todos os mandamentos da lei. Então, essa é a primeira coisa. Jesus o mandou fazer algo impossível. Segundo, ele mentiu. Ele estava mentindo. Por quê? De alguma forma, ele não tinha praticado todos os mandamentos desde a sua infância, desde a sua juventude. Ninguém por si só consegue ou conseguiria praticar todos os mandamentos da lei. Tanto é que Jesus disse: bom é só um, só Deus. Só Deus era bom o suficiente para praticar tudo, porque ele mesmo criou tudo, né? Ele criou as leis e tudo mais. Então, quando esse homem disse assim: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, ele estava dizendo que talvez ele até guardasse alguns mandamentos. Pode ser que ele nunca tivesse matado, pode ser que ele nunca tivesse defraudado, roubado, sei lá. Mas com certeza ele praticava inúmeros outros pecados. Que tipo de pecados? No pensamento, nas palavras, nas atitudes com pessoas.
talvez discutindo com alguém, talvez soltando um palavrão lá, uma hora ou outra de nervosismo, talvez pensando mal contra pessoas, porque a lei era coisa, assim, era um conjunto de regras que não era só os 10 mandamentos, era muito mais coisas. E Jesus veio falando depois, olha, não adianta nada você dizer que não adultera, se no seu pensamento você faz isso, é a mesma coisa. Então não adianta você dizer, olha, eu nunca pequei, porque no pensamento, pelo menos, você já deve ter pecado. Bem, agora, é verdade que esse homem, que eu não sei a idade dele, os subtítulos ali que os homens colocam, diz que era um jovem. Eu não sei, mas eu vou chamar ele de homem, tá? Porque ele podia ter 20 anos, 30 anos, 40, sei lá quantos anos. Mas ele se esforçava, aí sim, ele se esforçava, desde criança, ele diz, para guardar a lei, na esperança de garantir a vida eterna, de merecer a vida eterna. Mas com certeza sempre faltava alguma coisa, nada supria essa necessidade, tanto é que ele procurou Jesus em desespero. Ora, se ele tivesse realmente cumprindo toda a lei desde criança e não tivesse errado em nada, por que ele iria correr até Jesus em desespero, sem segurança, sem garantia, sem certeza de que ele seria salvo se morresse? Não é verdade? Então ele não tinha convicção, ele não tinha segurança na sua salvação. Agora, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz em vários lugares da Bíblia, principalmente no livro de Romanos, que ninguém jamais cumpriu toda a lei de Deus. E que se alguém fosse capaz de garantir a vida eterna por meio do cumprimento da lei, Jesus teria vindo em vão. Para quê Jesus teria vindo? Para que Jesus teria morrido? Porque a lei exige perfeição e justiça própria em tudo. Então, se as pessoas pudessem realmente cumprir a lei, como esse homem aqui está alegando, então Jesus não precisaria ter vindo para morrer por nós. Bastaria a gente obedecer os mandamentos, continuar com a lei, joga fora o Novo Testamento, vamos ficar com o Velho Testamento, vamos estudar as leis, vamos procurar fazer tudo que está escrito ali, e aí nós vamos garantir a nossa vida eterna. Aí nós temos a certeza de que iremos para a eternidade com Deus. Romanos 3:20, Paulo diz, ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Essa é a função da lei. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele não tem condições de ser salvo. Pronto. Para isso veio a lei. Olha para a lei, estuda, vê todos os mandamentos que tem aqui. Você consegue cumprir? Não. Então você precisa de um Salvador. Se você conseguir cumprir, tudo bem, você não precisa de um Salvador. Você não precisa do Evangelho, de Jesus. Romanos 7:25 ele diz, na mente, eu quero de fato obedecer a lei de Deus. Todos nós, né? Na nossa mente a gente quer, esse homem queria. Mas, por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Estou lendo na versão NVI. Por causa da natureza humana, eu sou escravo do pecado. Aí o que aconteceu? Jesus, verso 21, diz aqui, e Jesus, olhando para ele com amor, diante daquela resposta dele, disse, interessante, né? Jesus olhou para ele com o quê? Amor. Jesus olhou para ele com cobrança, com exigência, acusando, você é um pecador, você vai para o inferno, duvido que você está falando a verdade, você não cumpre nada, você é um mentiroso. Será que Jesus fez isso? Não. A Bíblia diz que Jesus não discordou dele. Jesus olhou para ele com amor, porque ele viu ali na frente dele um homem angustiado, desesperado, sofrendo, vivendo um tormento. Ele passou a vida inteira
perseguindo um objetivo, se esforçando, lutando com toda a sua alma, com todas as suas forças, para poder ser perfeito e agradar a Deus, para ver se consegue um buraquinho lá no céu, para entrar lá. Entende? Passou a vida toda numa tentativa de fazer alguma coisa para merecer o céu. Gente, quantas pessoas fazem isso a vida inteira, né? E fazem coisas, e fazem sacrifícios, e fazem promessas, e fazem 1 milhão de coisas na tentativa de ver se consegue agradar a Deus, de conseguir um lugarzinho ali no paraíso, nem que for lá na favela do céu, que certamente o céu não tem favela, né? Então, muita gente hoje em dia vive exatamente dessa maneira, igual esse homem rico, tentando fazer coisas, tentando se esforçar para poder fazer algo para merecer a vida eterna. E o que a gente acha graça até é que a resposta de Jesus aqui para ele, parece que jogou ele de vez no buraco. Ao invés de dar um alento para ele, Jesus parece que peraí, você tá mal, né? Então eu vou te jogar mais fundo ainda. Ele jogou ele lá no fundo do buraco. O que é que Jesus disse para ele? Então tá bom, você já está cumprindo todas essas coisas, só falta mais uma coisinha, tá? Coisa simples, básica. Vende tudo que você tem. Era rico. Dê o dinheiro aos pobres. Aí você terá um tesouro no céu. Pronto. Depois você pode vir e me seguir. Resolveu o problema dele, né? Basta fazer isso. Basta pegar tudo que ele havia adquirido ao longo da vida, toda a fonte de sustento, tudo com que ele conseguia administrar ali, vende tudo e não pega um centavo. Dê aos pobres e me siga. O que aconteceu aqui? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então, esse homem aqui, ele acabou de desabar. Ele foi para o chão direto, né? E foi embora, sem esperança nenhuma. Ele perdeu toda a esperança. Porque ele achava que Jesus ia dar para ele uma lei ali, um regulamento, uma norma qualquer que ainda faltava para ele poder ir para o céu. Um cachê, não sei, né? Quem sabe, né? Um cachezinho aí. Agora, por que Jesus fez isso com ele, hein? E se fosse a gente ali no lugar daquele rico? Qual seria a nossa atitude? Será que a gente não questionaria Jesus? Mas por que o Senhor está aumentando o meu peso? Eu vim aqui para ser aliviado e o Senhor está me aumentando o peso. E nós, por isso que eu disse que eu já ouvi muita pregação nesse sentido, a gente sempre prega contra esse homem, contra a atitude dele. Homem arrogante, ganancioso, orgulhoso, amante do dinheiro, preferiu ir para o inferno do que vender tudo. Mas será que a gente não faria a mesma coisa que ele fez? Será que se você fosse uma pessoa rica, cheia de bens e estivesse no lugar dele, será que você também não iria embora? É fácil acusar esse homem de ter ido embora, mas no lugar dele, talvez todos nós aqui tivéssemos feito a mesma coisa. E outra coisa, quem entraria no céu hoje se as condições fossem as mesmas? Vamos sair por aí falando que todo mundo tem que vender tudo que tem, dar tudo que tem, e para poder seguir Jesus e ter um tesouro no céu e ter uma entrada na eternidade. Como que seria hoje, hein? Acho que todo mundo iria embora triste da mesma forma que esse homem aqui, né? Então, gente, é relativamente desprezando coisas simples que Jesus ensinou. Se arrepende, confessa ao Senhor que você é pecador, aceita o meu sacrifício na cruz, no teu lugar,
e você já tem a sua entrada garantida no reino do meu Pai. É relativamente simples, não é? E por que a gente complica tanto, hein? Por que a gente enrola tanto, a gente tenta tantas coisas? Olha, eu estava comentando com a Cris, eu estou cansado, sabe, de ouvir mensagens e pregações ao longo da vida aí, de coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, que eu tenho que quebrar isso, tenho que quebrar aquilo e tal, e tal, e tal. Aí se você fizer tudo direitinho, aí você então está garantindo a sua salvação. Mas cuidado, hein? Você é crente, você está vivendo aí, mas cuidado, se você pecar, aí, se Jesus voltar naquela hora, você fica. Você não vai ter muita esperança, não. E os que pecam e vivem debaixo de um sentimento de culpa tão grande, porque pecaram, e porque então não conseguem entender o perdão de Deus que foi feito lá, que foi dado por Jesus lá na cruz, vivem debaixo de um peso de culpa, porque não conseguem fazer tudo que a Bíblia ensina, que a Bíblia fala, para poder obedecer a Deus. E se eu erro, então, enquanto eu não confesso, enquanto eu não me arrependo totalmente, enquanto eu não procuro consertar com todo mundo, eu fico na expectativa, naquele pensamento de que eu vou para o inferno se eu morrer agora. Antigamente, a gente ia celebrar a ceia, né? Nas nossas igrejas, antigamente, e naquele dia de ceia, você tinha que confessar todos os seus pecados durante a semana. Você não podia chegar na ceia com qualquer pecado durante a semana, porque senão você era indigno, você não devia participar. Quer dizer, a pessoa estava debaixo de um baita sentimento de culpa, talvez não tivesse dado tempo de consertar, e aí chegava lá, eu não posso participar da ceia porque eu estou em pecado com alguma coisa que eu fiz. Gente, é uma visão totalmente distorcida do que Jesus fez, do evangelho da graça de Deus, do evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo no Velho Testamento, então, essas coisas são coisas do Velho Testamento. Nós não podemos viver nessa base, nós temos que viver na base do evangelho da graça, do evangelho de Jesus Cristo. Então, volto à pergunta, por que Jesus fez isso com ele? Bom, nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo aqui. Ele não estava dizendo ao homem que se ele obedecesse todos os mandamentos e desse tudo que ele tinha, mesmo assim ele garantiria a sua salvação. Porque Jesus o evangelho não é uma base de troca. Jesus não estava dizendo para ele, olha, se você fizer isso, 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 se você der isso, 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 então você vai merecer o céu. Então nós vamos fazer uma troca aqui, tá? Você me dá tudo que você tem, tudo que você faz, e aí eu te dou, então, um espaço lá no céu. E tanto é que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação é por fé e não por obras, não é por aquilo que a gente faz. Então Jesus não estava dizendo ao homem que mesmo que ele fizesse tudo isso, ele teria o céu como recompensa. Jesus apenas estava querendo mostrar para ele que todas as suas tentativas de obedecer à lei não funcionavam. Não era por aí. Ele não conseguiria, por mais que ele tentasse fazer tudo, ele não conseguiria ganhar a sua salvação. Aquela não era a forma correta de viver para Deus. Então eu quero colocar aqui um exemplo para vocês entenderem, para a gente entender o que Jesus fez, dos corredores, dos atletas de corrida com obstáculos. Vocês já viram? O pessoal vai correndo, 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 aí tem um obstáculo, ele tem que pular, e corre, corre, tem outro, ele tem que pular. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou um obstáculo de 10 metros de altura e colocou na frente daquele homem. Falou, pula. Se você conseguir pular isso aqui, vem correndo. Se você conseguir pular esse obstáculo, aí tudo bem, aí você vai merecer o céu. Você já está fazendo tudo que você falou aí, né? Você já está, não peca, não rouba, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Então você vai ter que vender tudo que você tem. Então Jesus fez isso. Ele pegou um baita de um obstáculo, de 10 metros, e mandou o homem pular. É isso que ele fez. E é exatamente isso
que nós faríamos também no lugar desse homem aqui? Ir embora, triste e desanimado, porque a gente não conseguiria pular esse obstáculo. Então, para que eu vou continuar essa corrida se lá na frente eu tenho um obstáculo de 10 metros que eu não vou conseguir pular? Não é verdade? Jesus fez isso. Porque esse homem aqui, ele estava praticando uma coisa que a gente chama de regra de troca de favores. Que nós experimentamos desde a infância. Ele experimentou, você experimentou, eu experimentei. Não é assim que a gente faz? A gente faz alguma coisa para agradar as pessoas na expectativa de receber algo em troca. Essa é uma regra humana. Isso é desde criança. Uma criancinha já faz alguma coisa para agradar o seu pai, a sua mãe, para poder ganhar alguma coisa em troca, um presente, um brinquedo, um doce, uma comida especial, um elogio, né? Então a gente tenta fazer algo para agradar os outros, no intuito de sermos aceitos ou aprovados, seja pelos nossos pais, seja pela sociedade, pelo patrão lá no trabalho, seja na escola, a questão das notas. Eu tenho que estudar, eu tenho que tirar uma nota boa para poder agradar o meu pai, a minha mãe, o meu professor. Então é tudo na troca de favores. A gente vive, a humanidade vive na questão da troca de favores, nessa regrinha aí, né? Então, quanto maior, por exemplo, a minha nota na prova, maior a aprovação dos meus pais e professores. Quanto mais eu fizer, mais reconhecido serei pelos meus superiores. Quanto mais bonzinho eu for, mais agradável serei. E aí a gente cresce com isso e se converte e acha que com Deus é a mesma coisa. Então, se eu fizer o máximo possível para Deus, para agradar a Deus, se eu for bonzinho em todas as coisas, eu vou garantir a minha salvação. Mas se eu errar, se eu pecar, se eu deixar de fazer uma coisinha qualquer, aí a minha salvação vai ficar ameaçada. Aí é perigo. Então a gente avalia o que Deus pensa e sente a nosso respeito com base no que nós achamos que Ele é, com base no que nós fazemos ou não fazemos para Ele. Então, se a gente não cumprir a lista completa, nós vamos perder a salvação, vamos perder a presença de Deus, não vamos conseguir viver a vida cristã. Olha que situação, olha que triste, quanta gente vivendo desse jeito hoje, dentro das igrejas. Quantos e quantos cristãos vivendo hoje no reino de Deus, vivendo dentro da casa de Deus, praticando a regra da troca de favores com Deus. Quantas vezes a gente já não fez isso? Quantas vezes você não se pega com essa mesma atitude desse homem, pensando que é o fato de você fazer algo mais ou menos é que vai poder te garantir, né? E aqui, gente, entra uma questão muito delicada. É a questão dos sofrimentos da vida. Jesus disse que no mundo passaremos por aflições. Jesus disse, todos nós vamos passar por aflições. Fato. É impossível alguém viver a vida inteira e não passar nada. De dificuldade, de luta, tá? Mas o que ele fala? No mundo passareis por aflições. Tende bom ânimo. Eu já venci, eu já passei tudo que vocês vão passar. Eu já sofri tudo que vocês vão sofrer. Então tenham bom ânimo. Creiam, confiem em mim. Mas você vai passar. Então, mas existe um conceito muito errado aqui. Eu estou doente, estou passando dificuldades, por quê? Porque Deus está me punindo por algo que eu fiz? Ou por algo que eu não fiz? Troca de favor. Então quer dizer que quando eu fico doente é porque Deus está permitindo para me castigar ou para me julgar por causa de um determinado pecado que eu cometi há 10 anos atrás? Então Deus está me punindo. A gente eu ouvi uns testemunhos de pessoas que Deus falou comigo, que está eu estou doente, Deus está me punindo, porque o meu filho pecou, a minha filha pecou, então o pecado veio até mim. Ou então eu estou sofrendo porque o meu pai pecou, porque o meu avô pecou, então eu estou recebendo na minha carne, o juízo de Deus que era para vir sobre eles.
Que coisa absurda, né? Que coisa absurda. Quantas vezes na nossa vida a gente não pregou sobre maldições e dizendo que as pessoas recebem maldições porque os antepassados erraram, pecaram. Ora, se eu tenho Jesus, Jesus já pagou todo o preço, já se tornou maldito na cruz em meu lugar, por que eu tenho que pagar no meu corpo por aquilo que meus pais fizeram, que meus avós fizeram? Isso é uma heresia, né? Falando. Então, então eu estou doente, então Deus está me punindo. Será que é porque eu não sou bom o suficiente? Será porque eu não estou fazendo tudo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, que a Bíblia exige? Talvez eu não orei o suficiente. Eu tinha que ter orado 7 vezes por dia, eu só orei 6. Então eu estou sofrendo, estou sendo punido. Estou passando uma crise financeira terrível. Mas o fulano ali da esquina, parece que está tudo bem para ele. E eu sofro, mas eu sou crente. Então eu tenho que fazer alguma coisa a mais para agradar a Deus, para Ele poder também me abençoar. Ora, Deus não trabalha nisso, irmãos. Deus não trabalha com troca de favor. Deus não é assim. O Evangelho não é assim. Isso é lei. Antes de Jesus era assim. Depois de Jesus mudou. É outra história. É outra história, né? Então a gente esquece do Salmo 51, que fica no Velho Testamento, que Davi, apesar de viver sob a lei, ele entendia a graça. Foi um dos poucos homens que compreendeu a graça de Deus antes até de Jesus vir. Ele diz assim no Salmo 51, 17: sacrifício agradável a Deus, qual é? Não matar, não beber, não fumar, não roubar, não sei, não fazer isso, não fazer aquilo? Não! Espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Por isso, amados, nós não podemos viver com Deus na base de esforços, na base de obras, na base de troca de favores. Jesus não pretendia ser duro com aquele homem. Ele levantou aquela barra de salto para além da capacidade daquele homem, justamente para que ele desistisse de tentar. E o que Jesus estava esperando? Que aquele homem virasse para ele e dissesse assim: Senhor, eu não consigo, me ajude. O que ele fez? O homem foi embora, triste, desanimado. Jesus estava ali, esperançoso, crente, que o homem fosse virar para ele: Jesus, eu não consigo. Que bom. Agora sim você entendeu, né? Jesus lhe ofereceu a oportunidade de se livrar daquele peso de tentativas frustradas, de tentar ganhar o amor de Deus por seus próprios esforços, tentou libertá-lo daquela obrigação, daquele peso da lei que estava sobre ele, de ter que fazer tudo aquilo. Então, ele esperava que o homem correspondesse. Agora sim você entendeu. Jesus estava querendo dizer para ele: agora pare de fazer todas essas coisas na tentativa de merecer o amor do Pai e ganhar sua salvação. Para de lutar, pare de tentar ser merecedor daquilo que você jamais poderá merecer. Pare de viver debaixo da regra de troca de favores. Então, só entendendo isso, a gente pode descobrir realmente o que significa ser filho de Deus e ter amor, ter segurança no amor de Deus para com a gente. Amém? Por isso nós precisamos entender essa história aqui. Tempos depois, vem o outro homem, um cego, mendigo, também se dirigiu a Jesus na mesma situação de desespero e clamando. Lucas 18, 35 a 43, diz assim: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, e gritar é gritar mesmo, tá? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Era muita gente, era muito barulho, né? Aquele homem estava gritando mais do que todo mundo ali. Se cala, fica quieto, o mestre está ocupado, não sei o quê. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego.
Tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Veja que o cego foi diferente. Ele não chegou para Jesus: Jesus, eu tenho feito isso, e continuo cego. E agora, o que eu tenho que fazer para ser curado? Ele não perguntou isso. Jesus, o cego, não disse que fazia alguma coisa de bom para poder receber a cura. Ele apenas confiou em Jesus, na palavra de Jesus, na graça e misericórdia de Deus por meio de Jesus. Isso foi suficiente para ele ser curado. Aqui não entrou regras, aqui não entrou mandamentos, aqui não entrou obrigações, não entrou troca de favor, ele não exigiu nada de Jesus, Jesus não exigiu nada dele, não pediu nada em troca. Jesus não pediu para ele obedecer aos mandamentos, nem para dar aquele manto surrado, que era a única coisa que ele tinha para alguém, ficar ali sem nada mesmo, né? Ele simplesmente curou aquele homem e disse que o simples desejo daquele homem, daquele mendigo de ser curado, já era o suficiente. Então, só que ele recebeu um presente além da cura. A sua fé te salvou. Aquele homem foi curado da sua cegueira e, de brinde, ganhou a salvação eterna. Qual foi a diferença entre os dois? Qual a grande diferença? Será que Jesus amava mais esse mendigo do que aquele homem rico? Eu duvido. Jesus amava todos por igual. Ama todos por igual. Ou será que Jesus quis salvar um e mandar o outro para o inferno só para servir de lição para a gente? Será que Jesus faria isso? Não precisa disso, né? Talvez porque um era pobre, né? O pobre, né? Tudo bem, vai para o céu. O rico já é mais complicado, né? É mais fácil passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Será que era isso que Jesus estava querendo ensinar e dizer? De jeito nenhum. Jesus foi generoso com os dois. Jesus abençoou, queria abençoar os dois. Mas só o cego entendeu o princípio da graça versus o merecimento. O outro não entendeu. Se aquele outro tivesse entendido o que o cego entendeu: Jesus, me ajuda. Jesus, eu quero ser salvo. Se ele tivesse apenas dito isto, Jesus teria dito: a tua fé te salvou, para aquele homem rico. Da mesma forma. Então, nós não podemos passar a vida tentando agradar a Deus ou comprar salvação pelos nossos esforços, obras ou sacrifícios, porque a gente não vai conseguir. Nós vamos viver tristes, decepcionados, desanimados e não vamos, no final da vida, conseguir a tão almejada salvação que nós esperamos. Então vamos imaginar à nossa frente uma barra muito alta que a gente não consegue saltar. É assim que Jesus quer que a gente olhe. Olha, você tem uma barra de 10 metros na tua frente chamado lei, chamado mandamentos. Para você herdar o reino de Deus, você tem que pular essa barra. Você tem que praticar tudo, você tem que obedecer tudo. E se você cometer um pecado qualquer, pronto, perdeu. Vai ter que começar do zero. Corrida, vai ter que voltar lá na estaca zero e começar tudo de novo. Não é assim a vida cristã. Amém? Então, não precisamos mais oferecer sacrifícios pela nossa salvação. Deus nos ama, independentemente de tudo que nós fazemos. De tudo que nós fazemos. Deus nos ama. Nós somos pecadores. Nós erramos. Não há um justo, um sequer. Não há ninguém que obedeça 100% a Deus. Não há ninguém que cumpra todos os mandamentos. Ninguém. Nós precisamos parar de viver debaixo dessa culpa, dessa acusação maligna. Eu fico impressionado, tanta pregação da lei que existe hoje em dia, pouca pregação da graça.
Você ouve as pessoas, nossa, você precisa fazer isso, você deve fazer aquilo, você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. Então é só precisa, deve, e a gente esquece que Jesus já fez tudo isso. Lá há 2000 anos, já levou com ele todas as nossas cargas, todos os nossos pecados. E porque ele já levou, quer dizer então que eu posso viver tranquilo, pecar à vontade? Ao contrário, porque Jesus já levou tudo, eu não preciso mais viver em pecado. Eu tenho força dentro de mim, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que vai me capacitar a viver uma vida santa, sem precisar de esforço. Porque ele já levou, eu não preciso me esforçar, e também eu não posso viver pecando. Por quê? Porque Jesus já levou com ele o meu velho homem, tendente ao pecado. Já foi. Amém? Então que a gente não use da graça como argumento para o pecado também. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Então eu quero terminar lendo um texto de Paulo em Romanos capítulo 8. Texto maravilhoso. Romanos 8, 32 a 39. Diz assim: se ele, Deus, não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que ele não nos dará todas as outras coisas? Ora, o que é saúde? O que é prosperidade? O que é família estruturada? O que é um bom emprego? O que é um bom trabalho? Para Deus, gente, não é nada. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, mas isso não significa que Deus não pode. Está entendendo? Isso não significa que você tem que fazer alguma coisa que você não está fazendo ainda para Ele poder te dar. Não é por aí. A linha de pensamento é outra. Se eu ainda não tenho, tudo bem, eu vou orar, vou continuar confiando em Deus, uma hora vai acontecer. O que eu não posso é achar que eu tenho que fazer alguma coisa para receber. Não é por aí. Isso é troca de favor. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Será que Satanás pode nos acusar de fazer qualquer coisa? Você errou e aí fica debaixo de uma acusação maligna? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, amados, o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada, nenhuma acusação, nenhum demônio, nem pessoas, nem comentários, nada pode nos separar do amor de Cristo. Serão aflições e calamidades? Todo mundo vai passar aflição e calamidade na vida. Eu olho para o pastor Marião agora lá, né? Eu fico pensando, se a gente for pensar na base da troca, né? Qual é o pensamento que vem? Como um servo de Deus daquele, um homem de Deus que abençoa todo mundo daquele jeito, pode estar passando uma situação dessa? Não é isso? Quer dizer, então Deus é injusto? Ah, não, Deus está tratando com ele. Deus está pesando a mão, algum pensamento que ele cometeu aí. Quanta gente? Nós tivemos uma filha, em 1987, morreu com 6 meses, problema cardíaco. Já nasceu, foi os 6 meses de luta de médicos e tal, orando, oração, igreja orando e tal, para Deus salvar. Deus a levou. Um tempo depois, nós ficamos sabendo de vários irmãos que vieram com aquela famosa frase, né? Deus tratando, pecado na vida do pastor. Deus tratou. Deus, aí, ou então, vocês não mereciam, vocês talvez não fizeram, não oraram o suficiente, talvez não tenham jejuado o suficiente. Meu Deus, foram anos ouvindo esse tipo de comentário. E quantas vezes a gente não ouve esse tipo de coisa, né? Está doente? É tratamento, é julgamento de Deus. Né? Está passando dificuldade? Deus está julgando, né? Para com isso. Quem nos condenará? Ninguém. Ninguém. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso.
Como dizem as Escrituras, por causa de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Todos nós somos propensos, estamos propensos às dificuldades do dia a dia. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que acontecerá no futuro, nem poderes, nem autoridade, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tenha essa convicção no seu coração. Permita que esse amor do Senhor entre na sua vida. Entenda que Jesus te ama, independentemente do que a gente esteja passando hoje, do que a gente vai passar amanhã. Independentemente disso tudo. Não é castigo, não é tentação, não é permissão, não. Isso é o amor de Deus, a vida é assim, e o amor de Deus independe disso tudo. Ele ama a mim, ama você, ama aquele que morreu ontem, ama aquele que vai sofrer um acidente amanhã, sendo crente ou não crente, tá? É o amor de Deus, está acima dessas coisas. Não vamos viver para Deus na base da troca, né? Eu tenho que fazer algo para agradar a Ele. Não precisa, Jesus já fez. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que essa palavra possa entrar na nossa mente, fazer morada no nosso coração, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que não é por merecimento, não é pelo muito fazer, não é por trocar, não é por nada, Pai, é pelo amor do Senhor, é pela fé. Senhor, é pelo que o Senhor Jesus já fez na cruz, em nosso lugar. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas coisas que o Senhor ainda não nos tem dado. Obrigado pela saúde ou pela falta dela. Obrigado, ó Deus, pela misericórdia, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto somos. Porque o teu amor por nós, ó Pai, ó Deus, está acima de toda tribulação, de toda angústia, de todo sofrimento, de toda doença, de toda dificuldade, seja ela qual for. Meu Deus, o teu amor está acima disso tudo, Senhor. E a nossa salvação independe de termos ou não essas coisas, de fazermos ou não alguma coisa. Meu Senhor Jesus, ajuda-nos. Somos fracos, somos débeis, somos pecadores, somos deficientes, ó Pai. Necessitamos de Ti, Senhor, mas entendemos que é a Tua graça que já fez tudo em nosso lugar. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos aproveitar então esse momento de fé, de graça. Vamos celebrar a ceia, porque a ceia é o momento da